Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 3 de agosto, né, quinta-feira, ontem saiu a nossa decisão da política monetária, né, da nossa taxa de juros, vindo surpreendendo o mercado com 50 base points, né, o esperado era um 25. Vamos ver o que pode ocorrer, né, impactar nos mercados hoje, né, no nosso mercado hoje, porque lá fora ainda a galera está digerindo esse rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos, beleza? Bom, antes de mais nada, eu vou deixar aquele recado inicial para você que está chegando agora no canal. Não deixa de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, de dar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm interesse no mercado financeiro e no Morning Call, que aqui é com fatos e dados sem viés, beleza? Bom, e vou me apresentar agora para quem está chegando, né? Sou Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise, beleza? Se ainda não tem conta na XP, ó, aqui na descrição tem um link de abertura de conta, só clicar que não tem problema nenhum, não tem manutenção. Assim que entrar na minha base de clientes, eu entro em contato com você para a gente poder marcar uma reunião e aí a gente vai entender qual o seu perfil de investidor, qual o seu momento de vida e seus objetivos futuros. A partir daí, a gente monta ali uma estratégia, né, de investimentos para que a gente possa atingir esse objetivo juntos, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos ver o que está acontecendo no mundo, né? Como é que tá, né? Hoje a gente vê ali Ásia majoritariamente no campo negativo, somente Xangai ali no campo positivo, com 0,58% de alta, mas nós vemos aí a sua maioria dos índices no campo negativo. A Europa não é diferente, a Europa também vem no cenário negativo, tem a espera ali que hoje tem a decisão da taxa de juros do BOE, né, que é o Banco Central do Reino Unido. Então, isso ainda pesa bastante. Ainda mais porque vieram também os PMIs ali que não foram tão bons assim, né? Mas vamos lá olhar aqui para a Ásia, né? A Ásia, apesar de ter uma série de balanços, né, que não vieram tão bons assim, exceto o Nintendo. O Nintendo teve um crescimento, né? Então, isso acabou levando as ações para cima, mas as outras vieram um pouco abaixo do esperado, certo? Então, isso acaba pesando um pouco mais, beleza? Ali pela Ásia, na China, o que levou, né, o índice Xangai para cima foi a atividade do setor de serviço, né, o PMI, caixinha de serviço, que veio mais forte, né, em julho do que o esperado. Então, isso acaba elevando um pouco mais o humor dos investidores lá por parte da China, beleza? Agora, no restante, as coisas não vieram tão bons assim, né, tão boas assim. As atividades comerciais em Hong Kong caíram, né, em território de contração, ficaram abaixo dos 50, então isso acaba preocupando um pouco mais. Mas, no mais, né, o que pesa ainda é o rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos. Isso pesa bastante ainda, não só na Ásia, mas também no mundo todo. Sempre que a gente vai olhar o resultado, né, do mundo, né, das bolsas, a gente vê tanto na Ásia, Europa e nos futuros americanos também, que não é diferente, né? A gente olhando ali S&P, Nasdaq e futuro Dow Jones também continuam ali no campo negativo, beleza? Bom, pela Europa nós tivemos aí uma série de PMIs que saíram, né? PMI de serviço do Reino Unido, que caiu aí para 51,5, antes 53,7. O composto do Reino Unido, né? O PMI composto é aquele que ele inclui serviço e indústria, né? Também recuando para 52,8, né, de 52,8 para 50,8, ou seja, caindo um pouco mais. Estão acima dos 50, né, que tem aquela linha de 50 acima, mostra que está num campo expansionista, mas abaixo e mostra que está num campo mais contracionista, né? Mesmo estando acima dos 50, mas veio recuando, está recuando. Então, a tendência é ficar abaixo de 50. Por isso que é preocupante e as bolsas acabam entrando em liquidação, certo? O PMI composto da zona do euro caiu também para 49,9, né, de 49,9 para 48,6. E o PMI composto da Alemanha recuando aí para 48,5, e o de serviço recuou para 52,3, que veio aí de 54,1, né? De 54,1 caiu para 52,3. Então, isso acaba mexendo no humor dos investidores por parte lá na zona do euro e no Reino Unido, até porque nós temos aí
hoje o BOE lançando, né, decidindo a sua taxa de juros, que a expectativa do mercado é que ele venha em linha com o Fed, que subiu 25 base points, depois o BCE com o Christine Lagarde subindo também 25 base points, e acreditamos, né, o mercado acredita que o BOE vai seguir a mesma linha. No mesmo tom, assim, em relação ao cenário global ainda ser meio obscuro, né? Tem muitas incertezas envolvendo o cenário econômico global, por isso que eles estão subindo a taxa de juros. Lembrando que lá nos Estados Unidos, a gente tem uma economia um pouco mais resiliente, né? A gente vê aí o mercado de trabalho um pouco mais forte. Hoje sai dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego. E na sexta-feira, amanhã, sai o payroll, né? Que é o principal indicador do mercado de trabalho. Quando a gente olha o mercado de trabalho norte-americano forte, isso quer dizer que a galera está tendo mais renda, né? mais dinheiro no bolso. E como a gente sempre vem falando aqui, dinheiro na mão é vendaval, eles acabam gastando um pouco mais, consumindo, e o consumo, né? O aumento do consumo acaba impactando na elevação da inflação. Então, por isso que o bom do mercado, os dados bons que vêm do mercado de trabalho norte-americano acaba sendo ruim para o mercado. Por quê? Porque esse dado vindo bom, isso aumenta a expectativa do mercado que o Fed pode subir a taxa de juros, certo? Então, esse é o problema, beleza? Então, fiquem atentos aos dados de mercado de trabalho norte-americano, porque a taxa de juros do Fed pode mexer com o restante do globo, beleza? Bom, ontem os futuros americanos cederam bastante, né? Destaque aí para a Nasdaq, que caiu aí na casa de 2%, muito impactado ainda pela aversão ao risco. Hoje continua essa aversão ao risco, vamos entender o que vai acontecer, beleza? E também tem a questão dessa aversão ao risco na questão fiscal, né? Então vocês vão entender por que o fiscal pesa bastante nas contas do governo e, consequentemente, ali no país, isso acaba diminuindo a classificação de risco. Quando diminui a classificação de risco, né, o que está falando? Está aumentando o risco, certo? Então, quanto mais baixo é a nota, maior é o risco. E quanto maior o risco, maior é o prêmio requerido pelos investidores para colocar dinheiro naquela economia, certo? O Tesouro, né, através da Yellen, continuou defendendo que a economia dos Estados Unidos é sólida, isso sem sombra de dúvida, a economia está sólida, realmente a gente vê isso, porém, o fiscal não era como antes, então por isso que saiu de AAA para AA+, né? Então, AA+, né, como falei ontem. Então, isso acaba trazendo o mau humor para o mercado. Agora, com isso, já começam a levantar outras lebres lá, né, outras bolas, que são o atraso da implementação de uma lei em relação ao mercado de criptoativos. As fraudes nos criptoativos não ocorrem somente aqui no Brasil, lá fora também ocorre, né? Em termos de pirâmide, em termos de receita fiscal, porque eles acabam ficando fora da questão da arrecadação, e isso está deixando na mesa ali 28 bilhões de dólares fora da arrecadação. Então, o governo Biden, ele acaba sendo pressionado, ele também está um pouco irritado com isso, e já vem que poderiam ter implementado isso em 2021, e agora se implementar, né, se começar a correr para implementar isso, já estão atrasados, isso pode comprometer o ano fiscal de 2024, beleza? Bom, agora vamos olhar aqui o que está acontecendo com o nosso Ibovão da Massa, a gente vai falar o que aconteceu na íntegra aí na reunião do Copom, né? Nós temos aí petróleo ainda cedendo, né? O WTI caiu de 80 dólares, está agora 79,26, 79 dólares e 26 cents. Nós temos o Brent caindo aí também, né? Está na casa de 83 dólares. Isso muito devido à força que o dólar, né? O dólar ganhou no mundo pela essa aversão ao risco. Então, as commodities acabam tendo um pouco mais de complicação. E falando em commodities, nós tivemos aí também o minério de ferro cedendo aí quase que 3%, 2,99%, lá em Dalian. Isso pode pesar ainda na conta das mineradoras, beleza? Bom, deixa eu ver se está tudo certinho aqui para vocês, está tudo certo. Ontem nosso Ibovão da Massa cedeu aí 0,32%,
estava em linha com o com o humor externo, né? Muita gente preocupada com a aversão ao risco, e isso acabou pesando também aqui no nosso Ibovespa, né? No nosso Ibovão da Massa. O que aconteceu? O nosso Ibovespa chegou a fazer mínima ali nos 119 mil pontos, 119.800 pontos, e depois começou a recuar, né? Diminuir as suas perdas, muito impactado ainda pela expectativa do início de corte da taxa de juros. A expectativa, conforme eu falei, ela era de 25 base points, sendo que o Copom, né, o comitê, acabou cortando na casa de 50 base points. Isso foi acima do esperado. Lembram que ontem eu mencionei que se vier 25 base points, na quinta-feira pode não ocorrer nada, porque muita coisa já estava no preço. Muita coisa já estava no preço. Agora, 50 base points ou mais, isso pode sim acarretar uma corrida maior para a renda variável, até porque a gente veio na contramão. A gente está num cenário econômico diferente do mundo. O mundo todo está correndo atrás de baixar, de controlar a inflação, e agora a gente já está com a inflação mais controlada, né? A nossa inflação está mais controlada, o mercado de trabalho, historicamente, está vindo positivamente, olhando dados históricos, e nós temos agora aí um início de ciclo de corte da taxa de juros. Nosso juros real é o maior, um dos maiores do mundo, né? Posso dizer aqui, mas depois eu posso pegar os dados certinho de quais são os maiores juros reais, mas com certeza nós estamos entre os maiores, certo? Então nós temos espaço para esse corte, e isso acaba vindo na contramão do mundo, entendeu? Então, por isso que a classificação de risco lá dos Estados Unidos, esse dinheiro pode sair dessa economia e buscar novos países, né? Países que estão fazendo o trabalho correto, certo? E tem diversos países que estão fazendo um bom trabalho, beleza? Bom, em relação à taxa de juros, no início falaram sobre uma decisão unânime e tudo, mas não foi unânime, foi 5-4, né? Só que o interessante foi a votação, né? Porque a votação para redução de meio ponto percentual, né, os 50 base points, ele veio do Campos Neto, Aquino, Carolina, Galípolo e Damaso. Então, quando a gente vê Galípolo, Damaso e Campos Neto votando juntos, isso o mercado entende com uma outra leitura, né? Mostra que eles estão em linha com a decisão do corte da taxa de juros. Agora, depois dessa decisão, conforme eu falei, que tão importante quanto é a decisão da taxa de juros, a gente está falando aí do discurso, né? E esse discurso, ele veio carregado um pouco da visão técnica do Campos Neto, né? Então, o Haddad foi lá, parabenizou, né? O ministro da Fazenda parabenizou os diretores do BC, né? O Copom, por ter reduzido a taxa de juros, parabenizou o Campos Neto, né? Sobre isso. Só que Campos Neto, quando foi questionado sobre o voto, porque tem uma questão que o governo estava pressionando, a redução da taxa de juros não pode ser vista como uma pressão do governo em cima do Banco Central, até porque o Banco Central hoje é independente, certo? Então, ele tem que mostrar a independência do Banco Central. Quando ele foi questionado, ele não deixou de mencionar que se preocupa, né, em afirmar que o voto foi extremamente técnico, conforme ele já estava falando. Ele estava buscando as ancoragens, assim como eu falei ontem, todos os pontos que impossibilitavam o corte da taxa de juros, eles estavam vindo positivos, né? Estavam vindo em linha com o que o BC estava falando que precisava ter, né? Então, por isso que tinha o espaço de 25 base points e até mesmo mais, né? Fiz uma enquete, eu votei em 50 base points, mas até falei que tinha espaço para 75 base points, né? Então, ele deixou contratado já para a próxima reunião uma redução na mesma magnitude, né? Na mesma intensidade, né? De corte de taxa de juros, vendo mais 50 base points. Certo? Então, ele mencionou que não significa que tenha havido concessão, né, ao governo. O ministro também disse que não é hora de baixar a guarda e que há um desafio grande pela frente, que a queda da arrecadação ainda é muito forte.
beleza? Então, queria mencionar esses 2 pontos, né, do Haddad e do Campos Neto em relação à baixa da taxa de juros. Agora, vamos voltar aqui para o nosso Balvão da Massa, né, para a gente poder seguir com o nosso giro de mercado. Bom, Petrobras caiu ontem, né? Nós tivemos materiais básicos também cedendo bastante, muito pela aversão ao risco, né? A classificação de risco dos Estados Unidos e os PMIs que vieram ruins, tanto lá nos Estados Unidos quanto vieram ruins na Europa e também na Ásia. Então, isso preocupa ainda mais a parte de commodities, beleza? Os bancos ele acabaram ficando levemente aqui positivos, né? Meio que à espera, né, dessa decisão na corte da taxa de juros. Ontem, assim que deu o parecer, né, da corte da taxa de juros, o Banco do Brasil já deu uma cedida na taxa de empréstimo. E isso, com a queda da Selic, a gente vai começar a ver os empréstimos sendo um pouco mais baratos, né? O mercado de construção civil e de incorporadoras tendem a valorizar, a melhorar mais, né? Porque isso facilita a venda de imóveis. Então, a parte de commodities também e de energia tende a impulsionar, porque com a taxa de juros mais baixa, a linha de crédito fica mais barata, né? E as vendas de alguns bens e utensílios acabam aquecendo um pouco mais. Isso faz com que as fábricas aqueçam novamente as turbinas, né, das suas produções, e isso venha a consumir mais commodities, né, tanto commodities de energia, né, que é o petróleo, a própria energia elétrica e também na parte de mineração, beleza? Então é bom ficar atento a isso. Show? Bom, o dólar que acabou vindo, né, ganhou força ontem no meio do dia, né, no início ali do dia começou a ganhar força, começou a virar, o dólar que estava fraco, mas depois a galera na aversão ao risco não foi tomando muito tesouro, a galera foi tomando muito mais dólar, né, então o dólar começou a ganhar um pouco mais de força, não só aqui, mas no mundo todo. Beleza? Por isso que as commodities começaram a arrefecer. Quando o dólar está muito forte, as commodities não ficam tão atrativas assim. Então, a nossa doleta fechou acima dos 4,80, já buscando ali os 4,90, né? Que é essa região aqui dos 4,89, 4,90. Ganhando essa região, né? Ganhando essa região, aí pode voltar para os R$5. Pode voltar para os R$5. Porém, a gente está em um outro cenário. Vamos aguardar como o mercado vai se comportar com essa queda da taxa de juros, porque lá o EWZ nos Estados Unidos, no After Hour, ele já mostrou uma força maior. As ADRs das empresas brasileiras também ganharam força por lá, mas hoje com o minério de ferro em baixa, a Vale tá cedendo, né? A Vale ali tava na casa de 0,79% negativo. Beleza? Mas a nossa doleta continua ainda na sua tendência primária de queda, né? Porém, tendo esse recuo aqui que pode vir aí bater os R$5 caso ganhe os 4,90. Beleza? Bom, vamos olhar aqui o calendário de hoje. Hoje saiu a balança comercial lá da Alemanha, né? A maior economia da zona do euro, veio acima do anterior e acima do consenso, isso é positivo, beleza? Nós temos aí a decisão sobre a taxa de juros do BOE, né, que é o Banco Central do Reino Unido, né? Hoje a taxa de juros é em 5% ao ano, e a gente está falando aí de um consenso de subir 25 base points, né, e ir para 5,25. Nós temos aqui o pedido inicial de seguro-desemprego, mercado de trabalho norte-americano, e amanhã fecha com payroll, beleza? Temos o custo do trabalho, né, a produtividade não agrícola, e temos aqui o PMI composto, né, aí de serviço daqui do Brasil. Se isso aqui também vier positivo, isso pode trazer mais volume ainda para a nossa bolsa, é positivo para a nossa bolsa, beleza? E depois nós temos aí os PMIs composto e o de serviço lá dos Estados Unidos, beleza? Bom, esses são os recados, né, de hoje. Então, foi bem positivo. Olhando para o Brasil está na contramão do mundo, está positivo, porém, a questão do rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos ainda pesa no humor dos investidores globais. Então, a galera fica meio que aversa ao risco. É natural. Porém, nós temos expectativa, né? Nosso Bovespa fechou acima dos 120 mil pontos, não perdeu os 120 mil pontos. Tem
Tem cenário para continuar subindo? Tem cenário para continuar subindo. Então, a galera do longo prazo, dá para ainda peneirar, tem muita oportunidade ainda na Bolsa. Não vou deixar de falar porque a nossa Bolsa ainda está barata. Ainda está barata. Na minha visão, está barata. É a opinião pessoal, certo? Pelo que eu venho acompanhando. E a galera do curto prazo vai ter volatilidade, né? Mas, como eu falei, muito cuidado para você não se afogar na maré, né? Você queira surfar aí a onda, se você não sabe surfar, não se afogue, beleza? Bom, esses são os recados. Muita atenção com o capital de vocês. Até amanhã com mais giro de mercado. E se tiver mais dados, né, que vierem saindo, eu vou jogar lá no canal do Telegram da Cashwise. Não deixe também de acessar. Tem aqui um link aqui na descrição do vídeo, beleza? Falou, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado e valeu!